Sejam bem-vindas ao Vozes do Lipedema, o primeiro canal no Brasil para dar voz às mulheres com lipedema. Aqui você vai contar suas histórias, seus desafios e suas superações. Eu sou a Bel Camargo, especialista no tratamento do intestino para lipedema, e hoje eu vou conversar com a maravilhosa Niágera. Niágera, seja bem-vinda e muito obrigada por você aceitar o convite. Obrigada, Bel, obrigada pelo convite. Estou acompanhando esse projeto maravilhoso, essa iniciativa sua que só vem agregar a nós, portadoras de lipedema, irmãs de perna, como a gente fala. Tenho acompanhado, já assisti as outras meninas que também foram maravilhosas e espero contribuir um pouco com a nossa causa. Fala para nós, então, Ni, da onde você fala e com que você trabalha? Tá bom, vamos lá. Eu trabalho em Santo André, moro em São Paulo, são cidades vizinhas, para quem não conhece, né? Sou engenheira civil, tenho 49 anos, casada, uma filha de 17 anos, e é isso, me apresentei um pouquinho. Que bom, e toma Formol todo dia, com certeza. 49 anos, essa coisa. 50, agora em 2026, 50 anos. Então, deve tomar ali uma dose, um shotzinho de Formol todo dia. Obrigada. Ni, então conta para nós, o que levou você a desconfiar que você tinha lipedema? Em qual parte do corpo? Como que foi isso? Tá. Como acho que a grande maioria de nós, eu sou alta, eu tenho 1,72 m. Eu sempre tive pernão, quadril, e eu sempre, apesar de buscar fazer atividade física, eu sempre reparei que a minha perna, ela sempre foi grossa, e eu falava, gente, mas eu faço atividade física e eu não consigo tornear a perna. E eu olhava, mas às vezes no calor ela ficava um pouco mais inchada, cheguei aí em vascular, você tem retenção de líquido. Remédio para retenção de líquido. Acho que a maioria de nós aqui já passou por isso. Remédio para retenção de líquido e nada adiantava, nada acontecia. E o tempo foi passando. Em 2021, eu com 44 anos de idade, eu entrei na menopausa precoce, de uma hora para outra. De uma hora para outra, eu entrei na menopausa. Sim, parei de menstruar e fui fazer os exames, você entrou na menopausa precoce, e aí foi o boom. Porque na minha gravidez, eu tinha inchado, mas assim, nada de absurdo perto de outras grávidas, nada. E aí, quando eu entrei na menopausa com 44 anos, aí as minhas pernas ficaram imensas. Foi assim, algo, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, em 2022, eu me programei para fazer uma peregrinação para Aparecida, ir andando, seriam 7 dias, e comecei a fazer atividade física mais intensa. E no começo de 2022, uma professora de academia falou assim para mim, eu estou fazendo um curso para uma doença que está sendo ainda pouco falada, mas eu estou olhando você e você tem todas as características, chama lipedema. Aí eu falei, lipedema? Foi a primeira vez que eu falei, lipedema? E cheguei em casa, dei um Google. Fui dar um Google. E quando eu dei o Google, eu falei, sou eu. Sou eu. Perna, meu pé fino, tinha aquele garrote embaixo, o joelho, tudo, quadril. Eu falei, sou eu. E aí eu fui estudar, fui atrás, quebrei, bati cabeça com médicos que não entendiam nada, até encontrar um médico que eu achei pela internet, que era especialista em lipedema, e fui nele, ele fez o exame e falou para mim, não, você tem lipedema. E aí foi o mundo se abrindo para mim. Com você aconteceu mais ou menos o que aconteceu comigo também, foi na virada da menopausa, que eu Sim, percebi que aí eu sempre fazia dieta e recuperava o tempo perdido. Fechava a boca e ficava, né, tudo ok. E aí eu comecei a perceber que não, que eu fazia dieta, fazia o meu jejum lá e tal, e a minha perna começava, não diminuía, isso aumentava. Foi aí também, uhum, foi na virada da menopausa. exatamente.
Exatamente. Acho que a maioria. Quem entrou. Tem mulheres que. Eu conheço mulheres que desde muito nova, 18 anos, 19 anos, É, já tem uma perna. Eu não era esse caso. Tá? Eu tinha perna grossa, mas eu não era. Assim, eu via que tinha alguma coisa estranha, mas não era aquele absurdo. E aí, quando eu entrei, na minha gravidez também, tem mulheres que na gravidez já tem aquele boom, a perna já fica, o quadril, braços, assim, e eu não fui esse caso. O que me deu, assim, que piorou absurdamente, que realmente foi a menopausa. Então, assim, é um alerta. Todas as vezes que a mulher passar por fases da vida que tiver mudanças hormonais muito isso. grandes, ela tem que ficar alerta. Ela tem que ficar muito alerta. No meu caso, foi a menopausa que foi aí o pior de tudo. Uhum. Também nesses gatilhos, nesses tempos, assim, que é a primeira menstruação, a gestação, a Sim, menopausa, mas também sim. pode acontecer quando você tem algum tipo de trauma, seja ele Sim, emocional ou às vezes físico, que acaba desregulando os hormônios, também pode acontecer. eu fui um caso desse. Por que eu entrei na Hum, menopausa? Em 2021, eu perdi o meu irmão, meu único irmão, de Covid, em abril. E eu tive um choque, foi aquela coisa muito. O meu emocional foi uma coisa, imagina, meu único irmão, de uma hora para outra, eu perdi esse meu irmão. É como se o meu organismo, a médica me explicou, ele tivesse desligado. Porque eu não tive o processo de entrar na menopausa. Aquele fogacho. Não, eu não tive. O meu organismo, um dia, a médica me falou da seguinte maneira: imagina uma casa mobiliada e de um dia para a noite tiram todos os móveis e fica a casa lá vazia. A casa está perfeita, hum, mas está sem móveis. Então, assim, de uma hora para outra, o choque emocional que eu tive ele foi tão grande, e isso vale de alerta também, que eu entrei na menopausa e tive a piora do lipedema. olha que coisa. É bom Sim, trazer esses assuntos, porque muitas vezes tem mulheres que estão passando por isso, e como ainda a informação está muito aleatória, a pessoa uhum. acaba não identificando. Ah, mas eu não estou na menopausa, não sou gestante, não é o meu caso, então não é lipedema. Mas nem sempre ele é assim, redondinho, Não, quadradinho, né? Para todo mundo igual. Então é não. bom mesmo é observar o corpo. Então, se o corpo mudou, se você verifica que a redução de medidas já não está igual como estava antes, como você conseguia antes, fazia uma dieta, entrava na roupa. Realmente, assim, já acende a luzinha aí para investigar melhor, né? Não, Bel, é isso mesmo. Porque, assim, apesar de nós termos a mesma doença, cada caso é um caso. Nós somos É. muito individuais. Então, às vezes eu vejo mulheres, ainda mais nós que fazemos parte da Abrale, você vê, às vezes, o pessoal, qual que é a sua dieta? Qual que é o suplemento que você toma? Então, assim, não tem, às vezes, muitas coisas em comum, mas ela precisa buscar uma ajuda profissional e precisa entender que, às vezes, o gatilho que diz que piorou o lipedema para ela, ou que iniciou alguma coisa, é diferente. O seu é diferente do meu, que é diferente da outra. Eu tive, por exemplo, assim que eu entrei na menopausa, eu já senti essa piora. Daí, em outubro de 2022, eu fiz a minha primeira peregrinação. Eu já peregrinei 2 vezes. Então, assim, eu achei que estava preparada, mas hoje eu vejo que eu estava muito inflamada. Então, assim, quando eu fiz a peregrinação, eu voltei praticamente sem andar. Eu fiz Nossa. 7 dias, eu voltei, eu fiquei de cama. E aí eu fui nesse médico que eu já tinha ido, e ele falou assim: olha, para você que tem lipedema, porque assim, eu andei 7 dias, assim, então, assim, é muita Nossa. coisa. É. Para você que tem lipedema, é muito, e não está com a inflamação controlada, dependendo do tipo de atividade que você faz, piora muito, mas muito mesmo. Então, assim, grande parte de nós, não todas, não estou falando, por exemplo, a gente, no meu caso, eu tenho o joelho valgo, que é aquele joelho que fica meio tortinho, assim. Muitas de nós têm aquele Maioria, joelho para dentro. Quando você faz atividade física, às vezes ou errada, ou como no meu caso, que foi muito, muito agressivo de fazer uma caminhada longa, você tem, além da piora do joelho, o teu joelho piora o quadril.
Então, uma coisa leva a outra. Então, eu voltei com problema no quadril, voltei com problema sério no joelho, então, e piora do lipedema. Mas eu não sabia tudo isso. Eu ainda estava, sabe, me adaptando àquilo. Então, assim, hoje a gente vai aprendendo. O lipedema, assim, todos os dias você tem que aprender. E assim, eu fiz aquele teste, por exemplo, de restrição alimentar, aquilo que os alimentos que pioram o lipedema. Então, eu Uhum. fiz. E eu aprendi a me identificar. Então, eu sei, por exemplo, o glúten. O glúten, para mim, ele é muito inflamatório. Eu não sinto que a carne vermelha, para mim, é inflamatória. Tem meninas que a carne vermelha é muito inflamatória. Entendeu? Estou já conversando. Então, assim, você tem que começar a olhar para dentro de si, para o seu corpo, e começar a perceber assim, tá, o que me inflama? Quais foram os gatilhos que pioraram essa minha inflamação? Porque nós não tem cura. Nós vamos viver o resto da vida buscando diminuir a nossa inflamação para a gente tentar ter uma qualidade de vida. E assim, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Sim. Isso que você trouxe é bem importante, porque muitas mulheres estão buscando receita pronta, estão buscando na internet, um cardápio pronto para quem tem lipedema. Eu vejo também vender. Eu vejo ali, e-book, cardápio, desinflame. E isso que você trouxe é bem importante. Eu, por exemplo, eu inflamo se eu comer muita castanha, se eu comer muita banana. Se eu comer pouquinho, eu não percebo que eu inflamo. Mas se eu comer, digamos, se eu comer todo dia banana, leite de amêndoa, leite de aveia, eu posso tomar diluído poucas vezes na semana. O açúcar me inflama também, se eu comer muito. Isso é muito particular de mulher para mulher. Tem mulher que inflama comendo tudo, comendo saudável. Então, precisa observar isso. Por exemplo, as minhas clientes, eu acompanho muito de perto para tratar o intestino. Por quê? Cada intestino é único, apesar das pessoas pensarem, não, mas é só você comer alguma fruta que solta intestino. Não, gente. É uma fisiologia. Se a mulher está com lipedema, ainda é mais particular ainda, porque eu não vou poder recomendar a mesma coisa para todo mundo. E isso é bem importante. Procurar um profissional que realmente te acompanhe e que observe essas coisas, que não traga ali cardápio pronto, receita pronta, porque às vezes não vai funcionar para você, né? Ni, conta para nós agora, como que foi a tua percepção? Você falou lá como que você chegou no lipedema, mas o que você sentiu nesse momento? Nesse momento que você descobriu, nossa, tenho lipedema. Caiu a ficha que era uma doença sem cura, ou você achou que, eu tenho isso, mas vou procurar o tratamento e vou acabar logo com isso? Como é que caiu isso na tua cabeça? Então, Bel, eu sempre fui muito assim. Se eu tive isso, se Deus me colocou isso, eu tenho que encarar. Então, assim, quando eu fui para o médico, eu já fui meio que preparada para ouvir que eu tinha confirmação que eu tinha lipedema, que isso não ia ter cura. Então, assim, é um misto para quem recebe. É um misto de alívio, de você entender o que você tem. Ufa, finalmente eu sei que caminho que eu tenho que seguir. Finalmente eu identifiquei, agora eu posso tratar da maneira correta. E aquela outro lado, tá, não tem cura, é pro resto da minha vida. Então, assim, muitas das meninas, por exemplo, não param de usar shorts, não usam mais determinada roupa. Eu não, entendeu? Não é que você gosta do que você está vendo. Não, é hipocrisia dizer, falar, nossa, eu estou me achando maravilhosa. Não, você não está se achando maravilhosa. Você olha e você queria sim ter uma perna normal. Você olha e você fala, não queria ter esses nódulos, esse aspecto de celulite, que todo mundo acha que você é celulite, não é? Você não acha isso. Só que é o seguinte, essa é a minha realidade. Então, assim, eu uso short, é, sabe, vou na praia, coloco biquíni. Então, assim, eu vivo, porque assim, isso não vai acabar. Eu vou morrer com isso. Então, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Então, receber o diagnóstico, por um lado, foi libertador, porque eu comecei a trilhar o caminho correto e foi aceitar. É simplesmente isso. Eu tive que aceitar isso
da melhor maneira possível, porque senão a gente começa a pirar. É onde você vê meninas entrando em depressão, é onde você vê meninas que não se aceitam de maneira nenhuma. É pior, porque nada vai mudar essa sua situação. Então eu falo para todo mundo, se aceite e faça a sua parte. Porque é dessa forma que a gente vai porque tem muitas das meninas que elas, quando elas descobrem que ela tem um lipedema, então vem a revolta. Tem muitas que se revoltam. E tudo bem, cada uma lida com isso da maneira que que quiser e conseguir. Daí elas vão atrás de fórmulas mágicas. Descobre que não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para isso, né? E daí é onde elas começam a bater cabeça, sabe? Entrar numa depressão, entrar num buraco. E aí é muito triste, porque você tem vontade de falar para ela, amiga, não adianta. Você vai ter que conviver com isso, você vai ter que viver com isso. Então, assim, levanta a sua cabeça, vamos dar as mãos aqui, vamos ajudar uma outra e fazer a sua parte. Porque, assim, o tratamento do lipedema, o que eu percebo hoje em dia, para mim, que estou com ele controlado? Hoje eu falo para você, eu estou com o lipedema controlado. É a alimentação, então eu tenho um nutricionista que montou a alimentação para mim. E atividade física. Atividade física. Isso é para o resto da vida. Não adianta. Eu quero ir na academia, eu faço hoje 5 vezes na semana. Eu faço 3 aulas de musculação e 2 aulas de pilates. Eu quero ir todos os dias? Não. Eu queria ficar vendo série. Eu chego tarde, vou para academia, vou pilates. Eu queria estar sentada vendo série, lendo um livro, ouvindo música, vendo, sei lá, o que fosse. Mas não, eu sei que se eu não for, eu vou ter uma piora. E eu não quero ter essa piora. Entendeu? Então, assim, eu aceitei o meu diagnóstico e corri atrás. Então, se hoje eu consigo ter um equilíbrio, eu sei que se eu titubear, amanhã eu perco tudo que eu conquistei. E aí eu tenho que começar do zero. É difícil. É, ele é como você falou, eu preciso aceitar e não ter pressa, porque uma das coisas que eu percebo é que quem tem lipedema tem pressa Hum, e quer a fórmula mágica. Eu quero tomar um remédio que em 30 dias eu já vejo o resultado. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é assim. Você vai demorar ali exatamente. 3, 4, 5, às vezes 6 meses para você Exatamente. começar a ver o resultado. Só Sim. que nessa pressa, acaba fazendo tanta coisa aleatória, ela faz tudo que os outros falam, pega a receita de todo mundo, e aí não dá resultado, entra no desespero, acaba fazendo loucura de se intoxicar até com coisas que acaba piorando mais e não resolve. Eu percebo muito isso. Não, exatamente isso, Bel. Então, assim, ó, hoje, por exemplo, você falou isso de tempo, é muito importante isso que você está falando. Faz um ano que eu comecei a treinar, então eu tenho um treino específico com um personal, que é o Bruno, que monta um treino para mim, de acordo com as minhas necessidades, com as minhas limitações. Então faz um ano agora que eu estou treinando muito certinho. Eu fui começar a ver diferença, de verdade, assim, depois de 8 meses. Então, assim, você no começo, você vai na academia, você tá passando tempo, você fala, gente, eu não tô vendo mudança nenhuma. Nenhuma. Então, assim, no corpo mesmo, foi depois de 8 meses. O Pilates, eu faço há 3 anos. O Pilates me ajudou muito, muito mesmo, assim. Mas essa parte de mais tônus muscular foi a musculação agregada ao Pilates. Então, assim, eu demorei 8 meses. Então, assim, hoje eu tô um ano. Então, eu tenho que lembrar que eu sou mulher na menopausa, com quase 50 anos de idade, que está treinando bonitinho há um ano. Hoje eu comecei a ver uma melhora na minha perna, eu já sinto já uma definição nos meus braços, mas olha todo o processo. É um ano que eu controlo muito a minha alimentação. Chega no final de semana, se eu quero comer uma coisa, eu faço isso também, porque a gente também tem que viver. A gente também não pode achar que nós nunca mais vamos comer o que a gente... Não é isso. Mas a gente tem que controlar, sim. Então, assim, você falou uma coisa que é muito importante. Eu vejo as mulheres, elas começam a fazer o tratamento, então elas querem a fórmula mágica. Elas acham que, assim, elas vão tomar injeção de Monjaro, vai emagrecer, e isso daí, acabou.
mesmo assim, eu emagreci, tá, mas eu perdi massa magra. Porque às vezes você fica chupada, mas você perdeu massa magra. Cadê? Você tem definição? Não tem definição nenhuma. Tá lá. Se você for fazer lá uma densitometria lá, né, de corpo todo, como eu tenho que fazer a cada 2 meses, vai ter, sabe, você vai estar perdendo massa magra e a gordurinha vai estar lá. Então, assim, você tem que fazer isso. Aí ela começa a ver e ela fala, ai, deu 4 meses. Ai, eu não tô melhorando. Só comigo que acontece isso. Aí ela desiste. Aí ela Ela acha que é o desiste. método que está errado, né? Ela acha isso que eu estou Ela acha fazendo que não está é. dando certo, então não serve para mim. Se você falar com todas as mulheres que conseguiram controlar o lipedema, todas elas se sacrificam. Na atividade física, na alimentação, não tem remédio. Ai, tem a fórmula tal, eu não sei o quê. Hoje em dia tem para tudo. Tem. Não caia nisso. Isso daí é gente que está, sabe, fazendo uma indústria de dinheiro do lipedema. Então, assim, você não vai melhorar se você não der sabe, virar chave na sua cabeça e saber que, assim, é tempo e é pro resto da vida. Pro resto da vida. Você parou, vai voltar a estaca zero. E é onde eu vejo que muitas das meninas às vezes desanimam, e aí parece que desiste. Aí você vê, a gente que conversa muito, nós temos lá um grupo, você vê às vezes, eu tenho vontade de chamar às vezes alguns meninos, dar um abraço, falar assim, não desiste, sabe? Não desiste, não faz isso com você. Eu vivo a mesma coisa que você vive. E outra coisa, assim, sabe, Bel, que eu percebo é uma comparação. Às vezes alguém mostrou, às vezes alguém está batalhando, que nem hoje. Hoje, se eu mostrar a foto da minha perna, eu estou bem controlado. Aí vai ter alguma que vai estar no auge da inflamação, como eu já tive. E vai falar, tá vendo? Olha, a minha perna não é igual ela tem lipedema. Por que que eu tô desse jeito? Por que que eu, sabe, a minha perna tá pior, a minha perna tá maior? Assim, a gente tem, não se compare. Eu falo qualquer mulher, você foi diagnosticada com lipedema, não se compare. Porque vai ter alguma que vai ter um grau mais leve, vai ter alguma que vai ter um grau mais elevado. O importante é o seguinte, o meu é esse. Tá? O que eu tenho que fazer com o meu caso? É correr atrás daquilo, é correr atrás entendeu? É isso. De repente, daqui, se você persistir, você vai ter um controle que vai ter gente que vai falar, tem certeza que você tem lipedema? Mas você tem, tá ali, entendeu? Tem certeza que tá ali, o lipedema tá ali, mas é porque você tá batalhando, você tá persistindo. Então, assim, é muito complicado você buscar uma solução rápida, mágica, para uma doença que não tem cura, não tem cura. Então a gente tem que entender isso. A gente é pro resto da nossa vida. Sim. É muito importante a mulher, no momento que ela descobriu que ela tem, né, respira fundo, pensa agora qual vai ser o próximo passo, como que eu vou tentar resolver, não busque a pressa. Eu tenho uma frase assim, para qualquer coisa que acaba aparecendo um desafio para mim. Se eu fizer ou se eu não fizer, o ano vai passar igual. Mas pelo menos eu terminei o ano melhor do que se eu não Sim, tivesse feito. sim, Eu acho que a melhor dica é assim, faz o que tem que ser feito e não pensa no processo, não pensa no sim, resultado, só faz. Só faz que o resultado vai vir. No final, vai acabar sim, aparecendo. Muito melhor do que se não tivesse feito nada. E aquilo que você falou ali, tá se comparando, que nem você falou, se eu postar lá, muitas mulheres vão dizer assim, mas a perna dela tá melhor que a minha. Mas você está mais de um ano na batalha para chegar aí. Enquanto isso, muitas desistiram quantas vezes nesse caminho? Quantas vezes da pessoa pensar assim, eu comi uma pizza agora final de semana, então agora não adianta fazer mais nada. Então agora eu vou chutar o balde mesmo, porque eu já errei, sem saber que qualquer coisa que você esteja comendo saudável, que você esteja comendo para desinflamar, claro que vai fazer efeito. Não é que você tem que claro, fazer claro, 100% perfeito. Como você falou, claro. eu como de vez em quando fora. Sim, sim. Não queira buscar a perfeição. Essa Não, perfeição atrapalha o processo. não, não. É exatamente isso.
sabe, Bel? É exatamente isso que você está falando. Buscar a perfeição. Porque, assim, além dessas mulheres se compararem com as próprias mulheres que têm lipedema, aquela tem a perna mais bonita que a minha, não sei o quê, às vezes, aí elas vão na praia ou em outro lugar e elas olham para mulheres que não têm lipedema. E aí que a gente não tem que se comparar mesmo, porque não faz parte do que a gente é. Nós temos lipedema. Então, aquela mulher que tem. Às vezes tem mulher que não faz nada, corpo perfeito, não sei o quê. E para nós mulheres, isso da imagem, de a gente se olhar, isso conta muito. A gente quer se olhar no espelho e a gente está vendo algo bonito. Mas a gente tem que entender que o bonito que a gente vai ver é dentro das nossas limitações. Então, assim, ontem, por exemplo, eu cheguei muito tarde e eu vi que eu não teria tempo para fazer todo o treino que eu precisava. O meu treino dura mais ou menos 1h10, 1h15. Eu tinha 40 minutos, eu fiz 40 minutos. E eu terminei, e aí, assim, eu estava me olhando, assim, aquele espelho, assim, e tinha uma moça do meu lado, assim, que ela vai na academia, acho que uma vez por ano. E ontem, coincidentemente, ela estava com o corpo perfeito. Mas assim, perfeito. E aí tem mulher que olha e fala assim, ai, tá vendo o corpo dela? Não sou eu. Eu preciso ralar muito para continuar desse jeito. E um ponto, Bel, que eu queria também falar, que é muito importante, é quem convive com você entender a sua doença. Entendeu? Entender, você precisa falar sobre isso. Tem mulher que tem vergonha de falar. Não. Você tem que falar com filho, com mãe, com pai, com quem trabalha com você, com o namorado, namorada, quem quer que seja que estiver do seu lado, as pessoas que estão perto de você tem que disseminar a palavra, lipedema, para explicar, olha, minha doença é isso. Eu conversei com uma moça esses dias e ela não consegue tirar a roupa, ela tem uma dificuldade muito grande. E o pai vive chamando ela de gorda. Ai, Isso abala ela demais. Eu falei assim, e ela assim, aqui em cima ela é fina e nós aqui embaixo parece dois corpos assim. Eu falei, você explicou para o seu pai que você tem uma doença? Não, nunca falamos sobre isso. Eu falei, você precisa falar para ele. Você precisa falar para ele o quanto isso te incomoda, de te chamar de gorda, com todo respeito, eu não estou querendo dizer, se você é gorda, você é feia, não. Mas ela tem uma doença. E que as pessoas que estão perto, às vezes ficam, nossa, você tem que fechar sua boca, hein? E ela fala, a minha família fica, mas você não fala. Ela fala, mas eu tenho vergonha. Eu falei, então você vai morrer dessa forma. Então, assim, você descobriu, fale para as pessoas que estão perto de você sobre essa doença. E explique o que acontece, sabe? Porque as pessoas, às vezes, vão conseguir te dar o apoio. E se tiver gente que também não entender, quiser te colocar para baixo, então essa pessoa, sabe, começa a ignorar. Mas, assim, precisa a gente tá disseminando o que é essa doença. Porque, assim, todas nós, eu acho, a maioria de nós, vou dizer todas, a maioria de nós, em algum momento, já aconteceu isso comigo com uma médica, de falar, olha, você está com obesidade, quando eu estava mais inflamada, você está com obesidade e você não tem direito de comer uma pizza se você quiser. E quando você estiver assim. Eu saí chorando. Eu saí aquilo muito abalado. E eu jurei que isso não ia mais acontecer. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, assim, ter noção e ter o seguinte. Eu tenho uma doença que eu preciso tratar da melhor maneira possível. E essa doença vai me dar algumas, às vezes, questões no meu corpo que eu não vou gostar e eu preciso correr atrás. E quem está perto de mim tem que me apoiar, tem que estar do meu lado. Entendeu? Porque se você não tiver um fortalecimento aqui, ó, então quem precisar de fazer terapia, eu falo, vai procurar. Vai procurar terapia. Vai procurar ajuda. Vai conversar com quem pode te ajudar sobre isso. Porque senão a pessoa entra em depressão mesmo. É muito complicado. sim, isso que você trouxe é bem importante e foi um dos motivos que eu criei também esse canal, para informar as pessoas que estão ao nosso redor, para que familiares assistam, para que os amigos assistam, porque eles vão poder, eles terão a oportunidade de ouvir histórias diferentes.
porque o lipedema é único para cada mulher. Com certeza. Impacta o emocional de uma forma única também. E ali vai entender, nossa, então é por isso que quando eu te tocava, você dizia que doía e eu achava que era frescura. É Uhum. por isso que você dizia que fazia dieta e fazia exercício e não melhorava e eu não acreditava. Exatamente. Você olha Exatamente. todas essas mulheres falando coisas muito parecidas com o que você tem Sim. em casa, com o que você fala. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes os colegas, a família, ficam ali fazendo bullying com a gente. Ah, você não está comendo isso porque agora você é fresca, porque agora você não come coisas que os mortais comem, que agora você se acha melhor do que todo mundo. E vem essas coisas. Eu ouvi isso também. Agora você não come comida de mortal. Eu até falei assim, me deu uma raiva. Eu falei assim, não, eu como comida de mortal, de pessoa que morre. Porque você come tanta besteira achando que você não vai morrer. Uhum. Só pode, Sim. que você acha que você é imortal. Eu Sim. como comida de mortal. Comida de quem quer cuidar da saúde e que não quer morrer cedo, pelo menos. Então, isso é importante, falar para as pessoas, explicar. Ó, existe aqui, ó, se quer pesquisar na internet, pesquisa. É uma doença. E eu preciso que você me apoie para eu passar por isso. Né? É, Me conta agora, você falou que você faz exercício, que você mudou a tua alimentação, o que mais você mudou no teu dia a dia? O que mais o lipedema impactou? Você uhum. trabalha fora, né? Sim, 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 Tem os compromissos em casa também. Como que você sim. se organizou para você se cuidar? Então, eu coloquei uma rotina muito, que eu tento seguir muita regra. Então, assim, por exemplo, eu chego em casa, eu saio de casa muito cedo. Eu saio de casa às 6 horas e chego em casa depois das 6, todos os dias. Então, assim, eu coloquei que eu preciso fazer atividade física. Então, assim, eu chego em casa, eu me troco, assim, eu cumprimento lá e me troco e vou para academia. Eu não penso. É uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você parar e você pensar, ah, porque deixa eu dar uma sentadinha aqui, deixa eu ligar a Netflix, agora você não vai fazer. Não. Então o que, que eu mudei? Eu mudei muito a minha cabeça. Então, assim, hoje eu vou chegar, hoje é o dia que eu faço, por exemplo, Pilates, que é sagrado também para mim. Então, assim, eu já chego muito perto do horário que eu vou. Chego, me troco, às vezes como alguma coisinha e saio. Então, assim, tem dias que eu chego, Bel, que assim, eu tô tão cansada, talvez minha história é tão cansada, eu falo, não, hoje eu não vou. E ontem, como eu tô te falando, eu tinha 40 minutos. Eu falei, ah, 40 minutos eu não vou, não faz diferença. Eu falei, não, eu vou. Faz. Então, assim, mudei muito isso. O que, que acontece também? Eu tenho uma filha de 17 anos de idade, então eu já tenho uma filha que já tá maior. Então, assim, essa é a minha realidade hoje. Então, eu consegui, para mim, hoje, ajustar. Tem mulheres, por exemplo, tem criança pequena, e às vezes não tem rede de apoio. Porque muitas podem estar me ouvindo e falando assim, ah, mas para você é fácil. Não, não é fácil. O meu momento hoje é isso, mas eu já passei de ter uma recém-nascida, de trabalhar, eu sempre trabalhei fora. Então, assim, o que eu falo, se você tiver rede de apoio, peça ajuda. Porque às vezes nós, mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda muito grande. Às vezes, mulher acha que é fraqueza. Aí eu vou pedir pro marido ficar com o filho. Aí eu vou pedir para minha mãe ficar com o filho para eu ir ali cuidar de mim, fazer uma academia. Peça, peça ajuda. Não é vergonha. Você precisa fazer isso. Então, assim, se você tiver essa disponibilidade, puxa, mas eu só tenho meia hora por dia, entendeu? Dentro dessa meia hora, faça alguma coisa, mas faça aquilo que você pode fazer. Porque tem mulheres que falam, eu tenho meia hora, eu vou correr na esteira. Eu falo por mim. Eu estou há um ano que eu estou firme. Até agora, o meu personal, no meu caso, ainda não liberou a corrida. Entendeu? Porque, para mim, é algo que inflamou muito. Então, você vê, em um ano, eu não fui liberada para fazer corrida. Então, assim, veja, se você quiser procurar alguém que entenda e falar assim, olha, você vai tentar fazer, sei lá, bicicleta, que é o meu caso que eu faço bastante. Eu comecei fazendo 20 minutos de bicicleta. Bicicleta 20 minutos ali. Então, assim, você tentar fazer alguma coisa que seja do que você pode nesse momento. E às vezes o que você pode, eu não posso. Eu tô falando, eu ainda não fui liberada para fazer corrida, entendeu?
Agora que eu tô começando a ir pra esteira, tal, então, assim, eu já tô bem na musculação, já assim, e a corrida ainda não. Então, assim, mas, voltando até o que você falou, eu hoje mudei toda a minha rotina. Eu tento não marcar durante a semana, principalmente segunda, quinta, nada à noite que vai atrapalhar isso, meu. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu às vezes jogo para sexta, eu jogo para sábado, já final de semana, porque assim, eu sou muito regrada com isso, entendeu? Então, assim, eu consegui colocar essa rotina hoje, mas eu tive que mudar toda a minha vida em função do lipedema. Uhum. Pelo que você está me dizendo, você se priorizou. Você arrumou a tua rotina para se priorizar. E para Sim, muitas mulheres isso é bem difícil. Primeiro, sim, por cultura, aonde sim, as mulheres geralmente, como você falou, eu não quero pedir para o marido. E por que que não quer pedir para o marido? Por que que ele não pode? Mas sim, aí a gente pensa assim, lá no inconsciente, ou muitas mulheres ainda pensam assim, mas eu vou pedir ajuda para alguém para eu ir fazer exercício como se fosse um passeio, madame. para eu cuidar de mim. É, Porque isso tem mesmo. aquilo, né? A mulher geralmente é assim, ela cuida de todo mundo, ela atende todo mundo. Se sobrar tempo, Sim, eu olho sim, para mim. Aí eu vou me cuidar, cuidar do meu cabelo, fazer minha unha, se sobrar tempo. isso E mesmo. isso é uma das coisas que eu acho que o lipedema está ensinando para todas as mulheres Sim, a perfeito. se olhar e se cuidar. Se isso está vindo nesse volume, nesse momento, eu acho que assim ele está dizendo assim: se cuide, olhe para Sim, você, se sim, priorize, se coloque em algum momento no teu dia como importante também. claro. Importante, assim como o teu trabalho é importante, cuidar da sua família é importante, cuidar Sim, da sua casa é importante, cuidar de você também é importante. sim, E aí sim. você precisa se organizar, como eu percebi aí que você mudou sua rotina para poder encaixar isso, né? É isso mesmo, Mel. Dessa forma. E fala para mim, o que você fazia antes que você fazia sempre e que agora você não faz mais? Olha, isso depois que eu descobri o lipedema, eu não faço mais. Teve alguma coisa assim que mudou? Não, eu vou falar uma coisa pra você. Assim, eu sempre fui de fazer algum tipo de atividade física, mas eu acho que eu não era. Por exemplo, eu já fiz crossfit, zumba, natação. Eu fiz muito, eu sempre busquei fazer alguma coisa, mas eu fazia uma fase. Não é que eu fazia pouco tempo, não. Crossfit fiz mais de 2 anos, natação fiz anos também. Mas assim, se me enchesse o saco, eu parava, aí depois eu ia outra coisa. Hum, Então, assim, não era aquela coisa. Então, assim, o que que eu fiz? Foi assim, então, agora eu preciso, o que que é o melhor para mim? O melhor para mim está sendo a musculação e a junção do pilates. Então, assim, a mudança que eu fiz foi mais essa. Agora, como eu te falei, se eu quiser usar roupa, eu vou usar. Hoje eu priorizo, se eu tomo muito cuidado, como eu te falando também, com a alimentação, então eu deixo às vezes mais para o final de semana. Então, assim, a minha vida, o que eu mais mudei mesmo foi a questão de priorizar horário para eu cuidar da minha, sabe, da minha saúde. Isso sim, entendeu? Isso sim. E abrir mão, por exemplo, de alimentação, por exemplo, eu adoro pão. Era uma coisa que se eu pudesse. Hoje eu como pão sem glúten, entendeu? Então, assim, nesses dias, depois de muito tempo, eu comi um pão francês, foi que nem os deuses me dando um pão, assim. Mas eu sei que isso me piora, então é uma coisa que eu falo, ó. E também não sofro por isso, não, viu, Bel? É uma coisa que, assim, não faço, mas eu também não tenho que ficar pensando muito nisso, não. Entendeu? Não, não, não tento. Então, assim, eu tentei conduzir a minha vida da melhor maneira possível para adequar a minha doença. Então, assim, mudei algumas coisas, que não tem como você não mudar, mas, assim, seguindo da melhor maneira possível, sem sofrer o mínimo possível com relação a isso. uhum. E me diz uma coisa, você falou que você mudou a sua rotina, você conseguiu se priorizar, você Sim. agora faz exercício sempre, cuida da alimentação. E o que o lipedema te ensinou? O que ele trouxe de aprendizado para você com tudo isso? Nesse mais de um ano aí que você agora está começando a colher os resultados, o que que ele te ensinou?
que a gente não tem o controle de tudo. E nós, mulheres, a gente tem uma tendência a achar que a gente controla, que a gente domina. Não. Não tem. A gente não. A única coisa que a gente consegue controlar é o que a gente vai fazer com relação ao lipedema. Mas nós não temos o controle de ter ou não a doença, não é uma escolha. Então, assim, a gente precisa entender isso, entendeu? Então, o lipedema me ensinou o seguinte, eu simplesmente tenho, assim como outras coisas vão acontecer na minha vida que simplesmente vão acontecer e eu não tenho escolha. Agora, o que eu vou fazer com relação a isso, aí é minha escolha. Então, assim, o lipedema me ensinou muito isso. Me ensinou a ter uma disciplina que eu sei que esse é o meu caminho e é para o resto da vida, gostando ou não gostando. Então, hoje eu acho que eu tenho muito mais disciplina em autocuidado, em olhar para mim. O lipedema também me ensinou a ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu posso melhorar, mas assim, eu nunca vou ter uma perna lisinha. Nunca vou ter a perna lisinha. E eu não tenho que morrer por causa disso. Aqui nessa vida, eu não vou ter a perna lisinha. Eu sempre vou olhar, por mais assim, melhor que eu esteja hoje assim, a minha perna não vai ser igual de quem não tem. Então, assim, o lipedema me ensinou isso, entendeu? Conviva comigo da melhor maneira possível, entendeu? Então, assim, foram essas, eu acho que, as principais coisas que eu tenho que conviver, e eu acho que de todas essas é aceitar que eu não tenho controle de tudo. Profundo, muito profundo e verdadeiro nesse momento que a gente está aí com tantas Sim. mulheres ainda preocupadas, perdidas, algumas ainda que nem sabem da existência dessa doença, ainda nem ouviram falar essa palavra. É difícil até de acreditar, mas isso é uma verdade, e que ainda está sofrendo, se acusando, sendo acusada, e porque não, né, não tem a clareza do que é essa doença e de como que ela vai conduzir tudo isso. Exatamente, Bel. E fala para nós agora, o que você diria para você no passado, antes de ter o lipedema? Você chegasse assim, ó, vocês duas estão aqui, ó, você do presente e do passado, as duas ali frente a frente. Você chegar para ela e falar assim, guria, vou te contar uma coisa. Eu tô vindo do futuro, eu vou te falar uma coisa. O que você falaria para ela? Nossa, eu já pensei nisso uma vez. Se eu tivesse que encontrar com a Ani de 20 e poucos anos, eu ia falar o seguinte: você tá linda. Não encana Tadinha. com essa gordurinha que você tá achando que tem, que você não tem. Sabe? Não, para que essa insegurança que você tem com tudo, com o teu corpo? Você tá linda. E assim, você vai chegar no futuro e você vai enxergar isso, entendeu? E você vai tentar transformar muitas coisas na sua vida da melhor maneira possível. Então, assim, aceita que você não vai controlar tudo que vai acontecer, entendeu? O teu corpo hoje ele está maravilhoso, ele está lindo, você é linda, acredite nisso, acredite em mim. E sabe, relaxa, não fica tão nervosa, porque você Que sofre legal. demais, você coloca um peso em você que é desnecessário. E aí dar um abraço. Que legal, gente, que legal. E isso é uma coisa que muitas mulheres sofrem com isso, de se Sim, cobrar, de exigir perfeição, de se sim, comparar, sim, e fica sofrendo até mesmo no momento, sim. como você voltou no passado, provavelmente naquele momento você estava ali com tudo em cima, Ah, sem se preocupar, tudo. e ainda Nossa, estava às vezes se cobrando, achando, né, que não estava achando a bom. pessoa mais feia. Isso é bem É, importante a gente começar a se aceitar mais. Tem uma frase que eu gosto muito de falar: o lipedema não me define. enfim, Eu sou maior que o lipedema, ele não me define.
E Não, aí a gente tira o foco, faz o que tem que ser feito e o resultado vem. E a gente é, vive assim como você, com leveza, com tranquilidade, se achando linda e convivendo com ele, mas deixa ele quietinho ali que ele não te define, sim, certo? exatamente, Bel. Você falou tudo. O lipedema não me define. Não define nenhuma de vocês que estiverem assistindo. O lipedema, ele é parte de você, mas ele não é o seu todo. Sim. E agora, daqui para frente, ui, desculpa, o que te move? O que você quer? Então, eu quero continuar dessa maneira que eu estou continuando, porque assim, uma coisa que eu acho que é o principal hoje em dia foi que eu entendi que eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim, nesse 1 ano de atividade física constante, de controle de alimentação, que eu vi que dá resultado, eu quero continuar. Sabe, eu quero continuar cada vez melhor dentro das minhas limitações, quero continuar assim, sabe? Quero. E uma coisa que eu tenho muita vontade, que é assim, de falar para outras mulheres sobre o lipedema, de conversar com outras mulheres sobre o lipedema. E de poder ajudar também outras mulheres que estão descobrindo agora e estão perdidas. Então, assim, o meu futuro que eu imagino, eu envelhecer da melhor maneira possível, porque eu não tenho nenhum problema com idade, a idade vai chegar, e eu quero continuar me cuidando, quero continuar cuidando do meu lipedema, e quero continuar falando de lipedema para ajudar um número maior, cada vez mais de mulheres. Maravilha! E já está falando, já a tua voz, a Sim. tua história maravilhosa vai chegar aí para muitas mulheres. Eu quero muito te agradecer, porque foi uma conversa assim muito gostosa. Olha, já quase aí 1 hora. Parece que a gente Olha começou só. agora há 5 minutos. Sim, Meu sim, Deus, como sim, foi sim, sim. assim, fluiu e você trouxe muitos insights, você trouxe muita motivação com toda essa tua história, para que as mulheres que estão assistindo saibam que dá para conviver com o lipedema. O lipedema não te define, não define nenhuma Uhum, de nós. O que sim. a gente precisa ter, meninas, é paciência. Eu acho que tá trazendo, o lipedema está trazendo para nós esse aprendizado, que a gente precisa ter paciência, confiar no processo, fazer o que tem que ser feito e se priorizar. Como a Niágera fez, ela é uma mulher ocupada, mas ela se priorizou. Ela colocou na agenda dela esse momento de autocuidado, esse momento que é dela, esse momento que é para ela ter longevidade, porque o exercício não é somente para o lipedema, é Sim, para a longevidade, é para a gente ter saúde. Ni, sim. que maravilha esse bate-papo nosso. Muito obrigada, viu? Bel, obrigada. Parabéns por essa sua iniciativa. Foi maravilhosa. Eu estou acompanhando desde o começo, desde quando você teve essa ideia e você falou para gente. Parabéns, parabéns mesmo. Sucesso na nossa caminhada, porque nós somos irmãs de perna, de corpo. E assim, parabéns. Parabéns. O que você está fazendo é de grande ajuda para as mulheres. E o que a gente puder fazer para contribuir a gente vai fazer junto. Então, muito obrigada, obrigada pela essa oportunidade de eu estar falando e que 2026 seja um ano maravilhoso para todas nós. Que linda! Muito obrigada. E você que está assistindo, compartilhe esse canal com mais mulheres que às vezes estão perdidas, ainda não entendem o que é lipedema, nunca ouviu falar, mas o corpo dela já está mudando, o corpo dela já mudou, para que ela não fique preocupada, achando que a culpa é dela, que ela não faz nada certo, que tudo que ela faz dá errado. Então, compartilha esse canal. Compartilha também com familiares para que eles possam entender o que você passa, o porquê que você tem esses sintomas, o porquê dessa dificuldade, que também não é a sua culpa, que você está fazendo a sua parte, mas que o resultado demora mesmo. E eu quero deixar o convite, se você quiser também ser uma voz aqui, contar história, assim como a Ani veio aqui, maravilhosamente, deixou muito incentivo para a gente, também deixa seu comentário aqui embaixo, que eu entro em contato com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.